Será que a gente já se acostumou com o que é inaceitável? Esse é o seu ponto de partida React de sexta-feira. E Pedro Doria, tá animado essa semana, né? Tá uma semana quente. Pois é, a gente tem ministro do Supremo Tribunal Federal ameaçando de cassação o senador da República. Temos. A gente tem um relatório, no mínimo, polêmico de uma CPI contra o crime organizado. Isso. E a deflagração de uma operação que envolve... Aliás, uma operação contra o crime organizado e que envolve jornalista, banco, influenciador, músico. Isso. Eu choquei o jornalista? Veja bem. Tu vai me complicar, hein? Ah, pode ser. Não sou eu que estou caçando a Quais carteirinha são os de Guima. critérios? Pois é. Vamos deixar para o público responder. Pois é. Vamos para as perguntas? Simbora. Pedro, eu vou começar com dois comentários que eu acho que vão direto na raiz do nosso problema institucional. Primeiro, o Rodrigo. Ele diz assim: Pedro, você não acha que essa confusão da CPI com o STF é apenas um sintoma e que a doença é a absurda falta de contenção e regulação do judiciário, aí incluindo os benefícios e supersalários? E o Vinícius complementa dizendo assim: CPI, segundo a Constituição Federal, existe para investigar fato determinado por prazo certo. Crime organizado no Brasil é tanta coisa. Aquilo foi uma esbórnia sem foco. Tempo e dinheiro jogado fora. O pior é que um inquérito policial também existe para apurar fatos determinados. E o que é, por exemplo, o inquérito das fake news? O Supremo, com o inquérito das fake news, se pôs a copiar o que há de pior no Congresso. Mas não só nisso. Os ministros se transformaram em lobistas. Mas a esculhambação no STF é muito mais grave. A Constituição Federal não exige notório conhecimento jurídico e reputação ilibada de deputados e senadores. O nível de exigência moral de um ministro do STF é muito mais alto e nunca foi tão ignorado pelos seus membros. Vamos lá. Um parlamentar, uma das funções de um parlamentar é olhar para o Poder Executivo e investigar o que quiser. Olhar para o Poder Judiciário e investigar o que quiser. Olhar para o Estado brasileiro e investigar o que quiser. Eu não acho que o problema esteja só no judiciário. Eu acho que o problema está no Estado. Eu tenho a impressão que as pessoas não entenderam uma coisa. O que a gente chama de crime organizado? Em geral, quando a gente fala de crime organizado, minha impressão é de que a maior parte das pessoas pensa numa empresa, a empresa PCC. E imagina essa empresa fazendo todas as coisas que precisa fazer. A empresa PCC, ela vende o gás no mercado paralelo, vende a droga no mercado paralelo, vende a arma no mercado paralelo, aí cria diversas empresas e essas empresas de dedetização, do que for, servem para lavar dinheiro, aí vai na Faria Lima e pega uma coisa e abre um fundo e pensa como se fosse uma empresa. O crime organizado é mais do que isso. Em qualquer lugar do mundo. O crime organizado, na verdade, você tem que pensar como uma rede, como um ecossistema, como uma economia inteira. E essa economia, ela tem dois lados. Um lado que faz o dinheiro e o outro lado que lava o dinheiro. O que é lavar o dinheiro? Se você vende qualquer coisa no Brasil, você precisa passar uma nota fiscal. Para você passar uma nota fiscal, você precisa ter documentado qual é a origem daquele produto que você prestou, ou então se for um serviço que você prestou, né? O problema é, se você vendeu cocaína, ou se você vendeu um rifle semiautomático ilegal, você não tem como passar uma nota fiscal. E, no entanto, sei lá, você tem 100 mil reais na mão. Você precisa legalizar esse dinheiro, ou seja, esse dinheiro precisa entrar em algum lugar e sair do outro lado com uma aparência de legal. Então, o que você faz? Você precisa de uma máquina de lavagem de dinheiro. O nome disso, esse dinheiro entra ilegal e sai na outra ponta legal, como justificado, é justamente esse lance de você ter a máquina de lavagem de dinheiro. Então, o que aconteceu no Brasil? Como você começou a ter várias atividades criminosas organizadas, fazendo cada vez mais dinheiro,
você passou a precisar de uma máquina extensa de lavagem de dinheiro. O crime organizado é todo esse ecossistema. Tá certo? Esse ecossistema em que você tem, não uma empresa PCC, mas você tem a empresa PCC, você tem a empresa Comando Vermelho. Cada bicheiro é dono de uma empresa de jogo do bicho, que não faz só jogo do bicho, também faz tráfico de drogas, também faz mortes de aluguel. Você tem empresas de outros tipos de jogos clandestinos. Você tem bets e parte do jogo das bets é ilegal. Você tem um bando de negócios que são negócios separados, cada qual com sua equipe de executivos, por assim dizer, produzindo dinheiro ilegal. E aí você tem uma outra atividade, que é uma atividade que trabalha para lavar esse dinheiro. O Banco Master está nesse jogo. A REAG está nesse jogo. Agora, o Choquei está nesse jogo. O MC Pose está nesse jogo. Como é que o MC Pose lava dinheiro? Ele faz um monte de shows pelo Brasil. Você não tem lá um fiscal dizendo que entraram 100 pessoas ou 1000 pessoas. Ele vai e diz, entraram 1000 pessoas. E aí, pagaram em dinheiro. Na verdade, só tinha 100 pessoas no show. Ou então, tinham 1000 pessoas, entraram 5.000 no show. E cada jogo desses, você tem um dinheiro que você, aparece justificado aqui. E o MC Pose fica com um pedaço daquele dinheiro e joga o resto para a turma limpa. A comissão que ele contrata como organizadores, uma empresa do PCC. E aí aquela empresa só entra dinheiro limpo. E aí, eu estou falando do PCC, como podia estar falando do Comando Vermelho, ou do Jogo do Bicho, ou o que for. Agora, o Banco Master, com aqueles fundos que pagam retornos imensos, ele também é uma máquina de lavar dinheiro. Você investe e você tem um dinheiro que está limpo. Você tem um Choquei, ele vende propaganda. Quem está controlando que propaganda de que empresa foi publicada ou não? Uma empresa fantasma vai lá, contrata para fazer uma publi, paga R$1 milhão. Não houve a publi. Ninguém está controlando aquilo. No entanto, entraram R$1 milhão, ele pega aquele R$1 milhão e ele paga R$700 mil para um fornecedor qualquer. Esse fornecedor é uma empresa de uma atividade criminosa qualquer. Então, percebe, a gente não está falando de uma empresa que é o crime organizado. A gente não está falando que tudo é PCC, a gente não está falando que tudo é Comando Vermelho, que tudo é bicho, que tudo é bet, que tudo... Não. O que a gente está falando é uma outra coisa. O que a gente está falando é que existe um ecossistema. Existem prestadores de serviço para essa máquina do crime organizado. Esses prestadores de serviço, eles precisam, por exemplo, da Faria Lima. Então, tem empresas que estão na Faria Lima que resolvem esse tipo de negócio. Prestam esse serviço. Prestam esse tipo de serviço. Agora, você também tem empresas que são influenciadores de redes sociais. Porque é fácil, você diz que fez a publi e pronto. Entende? E aí... Quanto custa uma publi para uma conta de 20 milhões? Você pode dizer que custa R$10 mil ou você pode dizer que custa R$2 milhões. Quem vai dizer que não? Percebe? Então, cara, a máquina precisa de uma última ponta. Essa última ponta é o seguinte, esse negócio tem uma fragilidade. É a fragilidade do fato de que você está operando essencialmente numa economia que é paralela à economia que a Receita Federal está controlando. Então você precisa de acesso dentro do Estado brasileiro para conseguir fazer com que você seja poupado. E às vezes parte desse poupar a sua empresa de investigações não precisa ser na ponta que gera o dinheiro no PCC, basta ser na ponta que limpa o dinheiro. Então, o que acontece aqui? O que acontece é que você tem um sujeito que cria um banco como o Banco Master e ele quer ser recebido pelo presidente da República. Ele quer ter acesso à Casa Civil do Palácio do Planalto. Ele tinha acesso à Casa Civil do Palácio do Planalto do Lula e ele tinha acesso à Casa Civil do Palácio do Planalto do Bolsonaro. Ele quer ter acesso a um diretor do Banco Central. Ele quer ter acesso aos juízes no Supremo Tribunal Federal e aí ele vai encontrando como é que eu tenho acesso a essas pessoas. Entendeu? Ou então você pega o Choquei. O rapaz do Choquei, antes daquele escândalo com o Whindersson, quando aquela moça se suicidou, antes daquele escândalo, é um cara que tinha contato direto com a primeira-dama. A primeira-dama queria o
os leitores do Choquei, aquelas dezenas de milhões de seguidores, para ela dar a pauta que o Palácio do Planalto queria. E o cara era muito solícito e publicava tudo o que a Janja queria. Agora, em troca, ele podia pedir favores para a Janja. Que favores ele pediu para a Janja? A gente não sabe. Mas ele botou um pé no Palácio do Planalto, talvez a Janja nem soubesse. Entendeu? Que estava falando com uma ponta do crime organizado. Mas ela estava falando com uma ponta do crime organizado. Quando a gente pega um Rui Costa, que era que era ministro da Casa Civil, ele foi o governador na Bahia que abriu espaço para o Master começar a crescer o negócio dele. A filha do Jacques Wagner, que é um senador da Bahia, do PT, ele ao mesmo tempo, a filha dele, ganhava uma grana do Banco Master, para quê? Para ter acesso ao Palácio do Planalto. Agora veja, o Ciro Nogueira, que era o ministro da Casa Civil do Bolsonaro, é o cara que estava lá prestando serviço para o Banco Master, passando emendas à Constituição em projetos de lei a pedido de Daniel Vorcaro. Veja, Flávio Bolsonaro estava ali, aqui no Rio de Janeiro, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, botando medalha e contratando gente das milícias do Rio de Janeiro. Então, no fim das contas, essa é uma máquina, que é a máquina do crime organizado, que, cara, chegou em Brasília. E começou a procurar os espaços em Brasília de proteção. E encontrou muitos espaços. O quanto que essa proteção está sendo entregue, a gente vê o ministro José Antônio Dias Toffoli, que tinha um cassino clandestino em sociedade com Daniel Vorcaro. Isso é inacreditável, o ministro do Supremo que tinha um cassino clandestino, né? Ele tinha um cassino clandestino em sociedade com Daniel Vorcaro, protegendo Daniel Vorcaro enquanto ministro relator no Supremo Tribunal Federal. Entende? Yasmin, o relatório do senador Alessandro Vieira, ele tomou uma decisão política que eu vou focar apenas no Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque um deputado ou um senador pode decidir que vai jogar o holofote ali. Se os pares dele vão aceitar o relatório ou não, dentro do jogo político interno, o governo derrubou o relatório não existe, acabou, a CPI terminou inconclusiva. Agora, veja, o relatório era ruim, mas o relatório era ruim em grande parte porque a CPI foi boicotada o tempo todo. A CPI foi boicotada pelo governo e a CPI foi boicotada pela oposição, pela direita. Foi boicotada o tempo todo porque chegamos a um ponto que ninguém em Brasília quer que realmente seja apresentado o que está acontecendo. A gente vai falar disso agora. Eu gostei muito desses dois comentários, um do Geyser, eu acho que esse é o nome, e o outro do Júnior. E eu achei interessante porque enquanto o Júnior ele acusa o senador Alessandro de proteger o crime organizado e atacar o STF, o Geyser já ele está defendendo na verdade que a CPI ela só falhou porque o próprio STF a sabotou. Enfim. Vou ler o comentário dos dois. O Júnior, ele diz assim: Olá, Pedro. Alessandro Vieira, a meu ver, ajudou o crime organizado porque nem citou o mesmo no relatório final da CPI. Ao invés disso, tentou botar um alvo em ministros do Supremo que não eram o foco dessa CPI. Ou seja, Alessandro cometeu um crime e você está certo. Ministros não deveriam ter ameaçado. Deveriam tê-lo prendido. O Brasil não suporta mais uma Lava Jato 2.0 que tem como objetivo final eleger um miliciano em 2026. Só para concluir, eu acho muito engraçado a imprensa criticar o Supremo só agora. Eu criticava esse Supremo lá em 2014, quando claramente passava pano para todas as irregularidades cometidas por Sérgio Moro e a Lava Jato. E o Geyser completa dizendo: o fato da CPI não ter alcançado os resultados objetivos que poderia ter alcançado deriva diretamente da sabotagem do STF. Esse é o ponto fora da curva que eu imagino ao entender do senador Vieira. Esse é o ponto fora da curva que, imagino, ao entender do senador Vieira, acabou alcançando o protagonismo e mereceu, assim, ser colocado em primeiro plano ao fim dos trabalhos. Eu acho que a dificuldade das pessoas aqui, e eu percebo um pouco em ambos, é o seguinte:
A gente está muito acostumado no Brasil, porque a mecânica da nossa polarização se tornou assim. Polarização sempre tem. Mas essa polarização entre bolsonarismo e petismo, ela ganhou essa característica em que as pessoas, em essência, começam a olhar para todas as decisões que são tomadas sem tentar entender os mecanismos que estão em jogo na República e tentando entender, é a favor do meu grupo ou contra o meu grupo. Então, quando alguém se vira e fala, eu criticava o STF quando estava rolando a Lava Jato, o que ele está falando, na verdade, é o seguinte, não, agora o STF está decidindo direito. Mas na Lava Jato ele tinha problema. Agora, se você chegar numa pessoa de direita, talvez o que ela fale seja o contrário. Na Lava Jato, o STF estava ótimo, mas depois se corrompeu. Entendeu? Ou seja lá qual é a explicação que as pessoas dão. Porque, no fim das contas, vira um jogo que é o seguinte, é a favor do Bolsonaro? Ou é a favor do Lula? Se for a favor do Lula e eu sou a favor do Lula, então viva, está do meu lado. E o problema é o seguinte, Yasmin, nós somos cariocas. A gente viu o que aconteceu aqui no estado do Rio. O que está acontecendo em Brasília é o início do que aconteceu aqui no estado do Rio. Que é uma máquina criminosa começar a entrar na estrutura de poderes, que perceba, o problema não é quem está na presidência. O problema é uma máquina criminosa que começa a entrar no Estado brasileiro. E essa máquina está começando a se instalar no Estado brasileiro. E ela não está nem aí para quem está no governo, se é esquerda ou direita. Ela estará lá. Então, a preocupação que a gente devia ter é institucional, é com o Estado. Que ganhe direita ou que ganhe esquerda. Como que você faz com que essa máquina não tenha poder sobre o Estado? Porque ela está se instalando no Estado. Então, esquece o Supremo isso, o Supremo aquilo, o senador isso, o senador aquilo, o presidente isso, o presidente... Não se trata disso. Se trata de um Estado começando a ser corroído por dentro. Pedro, eu vou seguir aqui com a pergunta do Severo. Eu achei muito interessante, eu acho que não vai ser fácil de você responder, acho que é mais uma provocação. Ele fala o seguinte, como sair desse ciclo vicioso de podridão através da democracia se os partidos que escolhem os candidatos são parte central dessa máquina corrupta? E me surpreende como se fala pouco do papel central dos partidos, todos. Não é um problema do PT ou do PL. Nessa deterioração da nossa democracia. A gente tem liberdade para votar, mas a gente não tem liberdade para escolher de verdade em quem votar. Eu acho que ele está falando um pouco desse vazio que quem não está nesse esquema de polarização acaba sentindo quando não está gostando dos dois lados. Eu acho que você se identifica de algum jeito. Claro que eu me identifico. É claro que não existe para um liberal como eu, ainda mais um liberal progressista, um candidato dos sonhos nessa eleição. Não tem. As figuras simplesmente não tem. Não existe. Mas eu não tenho... Eu lamento não ter um candidato que represente, independentemente de eu gostar ou não da pessoa, eu lamento que eu não tenha um candidato que represente a minha visão de Brasil nessa eleição. É claro que eu lamento. Agora, simultaneamente, eu compreendo que eu pertenço a um grupo que representa 7% dos brasileiros. Então, eu entendo que os partidos políticos não tenham tomado a decisão de botar um candidato com a minha cara. Eu sou minoria. O candidato à presidência da República é eleito com voto da maioria. E isso é uma característica da democracia representativa. Talvez ele esteja querendo uma democracia mais direta. Eu tenho dúvidas de que uma democracia mais direta funcione. Qual é a vantagem de uma democracia representativa e uma... O que é uma democracia representativa e o que é uma democracia direta? Eu ia te pedir para explicar isso. Uma democracia representativa é uma democracia em que um conjunto de pessoas é eleito para responder pela voz do povo.
pela voz da sociedade. E aí você tende a fazer isso, você tem dois jogos. O presidente da República eleito pela maioria. E evidentemente que os partidos botam candidatos na rua que vão representar vozes, entendeu? Um conjunto de ideias que são capazes de amealhar 25%, 30% dos votos. Portanto, ser jogado no segundo turno, porque aí no segundo turno você joga, no segundo turno você vota em quem você acha mais parecido ou então em quem você não tem aversão, né? Esse é o jogo do segundo turno. No primeiro turno, o jogo seria um jogo de quem consegue ter alguém que represente 25%, 30% da sociedade para ser jogado no segundo turno. Uma voz liberal não representaria isso. Na Câmara dos Deputados, ali sim você tem um conjunto de deputados que vão representar determinados ideários, né? E aí as pessoas podem votar, mas eles são representantes ali de 30 mil, 40 mil, 50 mil, 200 mil eleitores, entendeu? Eles estão lá representando uma região ou representando um conjunto de ideias. Tem os deputados que representam regiões, tem os deputados que representam um conjunto de ideias. E por que você faz isso? Porque você parte do princípio que é mais fácil você conduzir uma conversa com 500 pessoas, entendeu? Mesmo que seja num processo de divide todo mundo em comissões, está mais preocupado com direitos humanos, vai para essa comissão, tudo mais. Aí aquela comissão vai meio que dar o tom de como que se discute na Câmara dos Deputados de direitos humanos, ou as questões das mulheres, vai dar o tom de como é que discute educação, saúde, o que for. Você divide em frentes parlamentares, que são grupos de parlamentares que estão interessados nessa questão. Você vai fazendo jogos para que os parlamentares que estão mais preocupados com X, Y e Z possam se reunir e dar o tom de como que as conversas vão ser tidas na Câmara dos Deputados. É um jogo de representatividade das ideias. Uma democracia direta é quando você pergunta direto para a população o que a população quer, pulando os intermediários, pulando, por exemplo, os partidos políticos. Indo direto à população. Hoje a gente teria tecnologia para fazer isso. Qual é o problema que eu vejo numa democracia direta? E eu tendo a gostar mais de democracias indiretas representativas, como é o nosso caso. O problema da democracia direta é que é muito fácil você transformar isso numa coisa plebiscitária. Aí, numa coisa plebiscitária, a maioria sempre ganha. E a minoria é sempre calada. Numa democracia representativa, você tem mais condições de proteger os direitos das minorias do que numa democracia direta. Uma democracia direta pode ser capturada por populistas, por demagogos, com muito mais facilidade do que uma democracia representativa. Porque numa democracia representativa, um grupo de 30 mil pessoas, 40 mil pessoas consegue eleger um deputado. E consegue ter uma voz dentro do Estado. Aquela voz é calada numa democracia que não tem espaço para minorias, que é uma democracia direta. Então eu entendo que seja muito tentador no sentido, mas aí é a voz do povo. Mas perceba que uma democracia direta, uma democracia que sempre cala as minorias, ela é mais fácil de ser capturada por gente muito rica, ela é mais fácil de ser capturada por demagogos, e ela deixa de ser uma democracia liberal. E o que quer dizer uma democracia liberal? Uma democracia em que todos têm os mesmos direitos preservados. Atropelar os direitos de quem é minoritário, dos grupos minoritários numa sociedade, fica muito fácil numa democracia direta. De fato. É essa preocupação do Severo, quando ele fala da questão partidária, né? Ele está imaginando que se não tivessem os partidos, se a gente perguntasse direto para a população, seria melhor. Eu não acho que seria. Embora eu esteja muito frustrado nessa eleição. Acho que não só nas eleições, mas acho que também com o andar da carruagem das instituições. Yasmin, tá ruim. Vamos ver se a gente fica mais animado semana que vem, Pedro? Eu espero. Vou te liberar. Muito obrigado. Bom final de semana. Para você também, para todo mundo que está nos assistindo também.
O Brasil já dá o que falar, imagina 5 deles. No ponto de partida da série Nós Brasileiros, a gente mergulha em todos os nossos Brasis. E os primeiros comentários já dizem bastante. Muito bem feito e revelador do quanto não sabemos sobre nós mesmos como brasileiros. Teve também quem destacasse o nosso olhar honesto, sem simplificações, transformando um tema complexo em algo leve e direto. É o que a gente sempre busca por aqui. Argumentos, não dogmas. O Brasil, ele não cabe numa única leitura. O erro é insistir em explicar o país sempre do mesmo jeito. Quer conferir? O primeiro episódio, A Sociedade, já está disponível no streaming do Meio. Vale muito mais do que 15 pilas ser premium no canal Meio. E olha, não fui eu quem disse isso, hein? Mas eu posso ir além e te dizer que se você quer realmente entender o país, tipo, de verdade, ainda mais nesse ano de eleição, esse é o seu ponto de partida. Assina o premium e assista agora.